Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora que estão a ver ou a ouvir o podcast do ISPA, nós percebemos. O meu nome é Ana Sabino e eu sou professora e co-diretora do mestrado em Psicologia Social e das Organizações do ISPA, e durante a próxima hora estarei a conversar com os meus convidados sobre um tema muito atual e que tem alterado gradualmente a forma como se tomam decisões em contexto de trabalho. Peter Drucker, um dos pais da gestão, já dizia que se não consegues medir, não consegues gerir. Aplicado ao contexto da gestão de pessoas nas organizações, o CELDI reforçou esta ideia dizendo, e vou citar, que o HR Analytics é uma oportunidade tremenda de ajudar as organizações a compreenderem o que elas ainda não sabem. Através da identificação de tendências e de padrões, os profissionais da gestão de pessoas e os gestores de outras áreas de negócio podem tomar decisões mais estratégicas sobre os desafios relativos à sua força de trabalho. Internacionalmente, hoje em dia, o recurso a dados na gestão das pessoas, nas organizações, já é vista como uma componente necessária à função da gestão de pessoas. Com diferentes níveis de desenvolvimento, em Portugal também assistimos à crescente introdução dos dados na gestão de pessoas. Alguns exemplos são as análises que fazemos para determinar a taxa de turnover ou para identificarmos prioridades estratégicas para o ano seguinte, tendo em conta os resultados que obtivemos nos surveys de clima organizacional do ano anterior. Já uma utilização mais aprofundada dos dados na gestão das pessoas permite identificar, por exemplo, modelos preditivos que respondem a questões como: qual é a probabilidade da pessoa X ou da pessoa Y sair da organização num período de 3 anos? No entanto, o recurso a métricas de recursos humanos envolve um conjunto de desafios a diferentes níveis. Para me ajudarem a refletir sobre os principais desafios das métricas de recursos humanos, trouxe comigo 2 convidados que passo a apresentar e que desde já agradeço terem aceito o meu convite. Começo por apresentar aqui a Raquel Rodrigues. A Raquel é mestre em Psicologia Social e das Organizações do ISPA e atualmente trabalha como Human Resources Consultant numa empresa multinacional do retalho alimentar. Uma das responsabilidades da Raquel associada à função das métricas de gestão de recursos humanos é utilizar estes dados para suportar algumas das recomendações que faz na forma como as pessoas são geridas nas organizações. Contamos também com a presença do João Antunes, atualmente doutorando em Psicologia, na especialidade de Psicologia Social e das Organizações do ISPA, e o João conta já com 30 anos de experiência profissional na área da gestão das pessoas em diferentes setores e por isso vem-nos aqui dar uma perspectiva um bocadinho mais global e estratégica da introdução dos dados na gestão de pessoas. Raquel e João, mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade e por terem aceitado aqui o nosso convite. Muitos dos nossos ouvintes ainda não estão muito familiarizados com estas temáticas, pelo que a primeira questão que vos coloco é: o que é que para vós é o HR Analytics e em que medida pode constituir uma vantagem competitiva para as organizações? Porque é que devemos utilizar o HR Analytics nas nossas organizações? Se calhar passo a palavra a ti, Raquel. Começamos pelas senhoras. Muito bem. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui neste podcast muito especial, aqui na academia com a qual cresci. Em relação à tua questão, o HR Analytics vem trazer aqui às organizações a inovação de poder decidir com sustentação, ou seja, podermos ir além da vertente qualitativa. Eu acho que nós, psicólogos e também as pessoas de ciências sociais, não só psicólogos, têm aqui a tentação de cair na vertente qualitativa, porque somos muito orientados a esta vertente mais humana, às pessoas, olhar para a pessoa, decidir, olhar para a equipa, decidir. E depois, obviamente, isto tem, estas decisões, muito impacto no negócio. Claro que não podemos agora decidir apenas com números, é importante aqui um equilíbrio, mas o que o HR, na minha visão, esta parte mais analítica, vem acrescentar é a capacidade de decidir em equilíbrio naquilo que é esta vertente humanizada, ou seja, olhar para as pessoas sempre em primeiro lugar, mas também olhar para os números, perceber o que é que eles nos dizem para suportar a nossa tomada de decisão, para ter também uma tomada de decisão mais estratégica. Claro que sempre com equilíbrio. E, portanto, aqui os números vêm-nos perceber também muito como é que estamos, quais é que são os nossos objetivos e targets para o futuro, portanto, após o diagnóstico perceber quais é que são as ações e para onde é que vamos, e depois voltar a medir, voltar a perceber se aquilo que foram as nossas ações tiveram impacto, não tiveram, isto tudo suportado com o negócio.
E acho que vem acrescentar muita estratégia depois às organizações. E tem sido um caminho que todas as pessoas das ciências sociais têm feito e que não é uma tendência natural e que é interessante, mas que para mim é uma necessidade e com a qual também tenho trabalhado diariamente e que sinto a acrescentar valor, pelo menos na minha organização e na minha realidade. Sim, obrigada. Então, a minha perspectiva, enfim, se calhar muito em linha com a da Raquel, no entanto, eu devo-vos confessar que há 30 anos atrás esta preocupação já estava presente. Enfim, não lhe chamávamos People Analytics, chamávamos-lhe Tableau de Bord. Eu recordo um dos meus primeiros projetos no início da minha carreira foi ajudar o responsável de recursos humanos da empresa onde trabalhava a construir um Tableau de Bord para ter um conjunto de indicadores. Portanto, enfim, os nomes foram, enfim, as buzzwords vão se alterando, enfim, passou para HR Scorecard, agora falamos em People Analytics. Eu creio que hoje há uma grande diferença. Na verdade, nós não estamos, enfim, quando falamos deste tipo de temas, não estamos simplesmente a falar de coleta de dados, nós estamos a falar muito mais numa lógica de ter informação que hoje é muito superior àquela que tínhamos no passado, muito mais fácil de obter, enfim, em muitos casos, enfim, a informação é obtida em tempo real e com base nessa informação temos a capacidade de produzir insights úteis para a gestão, úteis para tomar decisões estratégicas, úteis para nos ajudar, enquanto profissionais de recursos humanos, a alinhar aquilo que são as práticas de gestão de recursos humanos com os objetivos e a estratégia da organização. Portanto, em última instância, enfim, acho que existe, obviamente, um ganho, enfim, brutal do ponto de vista daquilo que é o manancial de informação que hoje temos à nossa disposição e a capacidade de trabalhar sobre essa informação. Eu recordo para produzir um tableau de bord, como lhe chamava há pouco, trimestral, era um mês a trabalhar num tableau de bord. Agora carrega-se num botão e o tableau de bord, ou o HR Scorecard, ou lhe quiser chamar, sai automaticamente. E isso creio que é uma grande vantagem para nós, enquanto profissionais de recursos humanos, na medida em que, em vez de estarmos a investir tempo na produção, tratamento, análise, estamos, de facto, a analisar a informação de uma forma criteriosa, a buscar os insights úteis para a gestão, para a tomada de decisão, seja nas nossas áreas de recursos humanos, seja, de facto, em qualquer área de negócio da empresa. Não é? E, portanto, acho que essa é uma mensagem, para mim, importante, procurar deixar aqui. Enfim, eu sei que há uma questão de modas, há uma questão de buzzwords, mas estas preocupações, no início da minha carreira, há 30 anos atrás, estavam presentes. Okay? Sim, sim. Então, há pouco, Raquel, falavas na questão do equilíbrio. Tu, por outro lado, João, referes que estas preocupações sempre existiram ao longo da tua carreira, não é? E nas empresas pelas quais passaste. Como é que, no vosso entendimento, nós fazemos este equilíbrio entre aquilo que são as decisões informadas e sustentadas com base na evidência que nós vamos buscar por via destes dados, não é? Por isso uma análise eventualmente mais qualitativa, mais objetiva, e o chamado gut feeling na gestão, não é? Que é, eu sinto que é por aqui que nós devemos ir. Como é que vocês acham que podemos fazer aqui este equilíbrio? Se esta questão do gut feeling existe ou não, e de que forma é que consegue ser conciliada, não é? Com uma gestão mais objetiva, da realidade, não é? Em termos das pessoas, que depois obviamente vai impactar o negócio. O que é que acham? Eu posso dar a minha opinião. Enfim, eu creio que enfim, vai sempre haver lugar para gut feelings, enfim, no mundo, na nossa vida, nas organizações, e portanto não é por acaso que muitas vezes destacamos, quando falamos da liderança, enfim, a capacidade intuitiva dos líderes. Portanto, eu acho que isso, enfim, não devemos abdicar disso. Agora, o facto de termos este manancial de informação à nossa disposição permite-nos, de facto, tomar decisões mais informadas, decisões mais suportadas, decisões que evitam muita da subjetividade que existe associada aos processos de tomada de decisão. Sei lá, uma panóplia de vantagens que eu vejo, enfim, procurando este equilíbrio. Eu creio que há uma enorme vantagem para os profissionais de recursos humanos que advém, enfim, da utilização cada vez mais efetiva deste tipo de ferramentas. Ao fim e ao cabo, uma ferramenta é uma fonte de informação útil para a gestão e em grande medida passa pela qualidade do tempo. Eu passo a ter mais qualidade do tempo para estar mais próximo dos líderes da minha organização, passo a ter mais qualidade de tempo para estar com os colaboradores da minha organização e, obviamente, de beber um conjunto de indicadores que me ajudam, de facto, enfim, numa amálgama de dados que tenho à minha disposição.
Agora, se nós estamos a falar em reestruturações, nós estamos a falar em aumentos salariais, nós estamos a falar em despedir ou contratar, aumentar ou promover. Se tiver, de facto, uma boa utilização da informação que tenho à minha disposição, a probabilidade de eu tomar decisões mais acertadas é maior. Ainda que, muitas vezes quando nós falamos de People Analytics, pensamos numa lógica de compreender a realidade, compreender o passado da história. Sabemos que estão hoje à nossa disposição modelos que apontam para a frente, modelos preditivos. Mas como o próprio nome indica, são modelos preditivos, traduzem tendências. Não quer dizer que essas coisas venham a acontecer. Se nós conseguimos acrescentar aos dados, às tendências, conseguimos antecipar a nossa inteligência, o nosso conhecimento, que é suportado não apenas de uma forma cega, porque senão às tantas, veio aí a nossa amiga AI e toma conta disto tudo, não é? Creio que há um enorme espaço e uma enorme oportunidade para acrescentarmos muito valor naquilo que fazemos. É? Sim. Sim, eu acho também muito interessante um ponto que o João tocou aqui na primeira pergunta, que é este impacto no negócio. Eu acho que esta parte analítica de recursos humanos só consegue ter efetivamente impacto no negócio se for integrado com as outras áreas de negócio. E acho que muitas vezes o que acontece, e acho que temos vindo a ultrapassar esta tendência, é as diferentes áreas remarem para os seus objetivos e terem aqueles scorecards maravilhosos focados naquilo que é o seu objetivo do seu departamento ou da sua direção. Isto depois, quando queremos olhar para o negócio como um todo, pode ser um pouco, passa a expressão, é um bocado pesada, mas é o que sinto que é um pouco esquizofrénica. Parece que cada um está aqui a puxar para o seu lado e depois ao final do dia vemos o negócio como um todo e não está integrado. E isto pode ser ligeiramente perigoso, porque depois claro, o negócio pode ser impactado. E acho que esta área também só faz sentido integrada e acho que passará também por qualquer pessoa que analisa dados ter sempre a curiosidade, a ousadia, a exploração de cruzar isto com as outras áreas. Claro que nunca vamos ter o expertise para fazer isto a todo o negócio, porque isso também há pessoas dedicadas a isso, que são aquelas pessoas mais analistas, onde a sua função é analisar negócio. Eu acho que toda a gente que analisa dados não tem que ter esta abrangência. Mas eu, por exemplo, sinto um pouco isto em consultoria. Quando estou com uma determinada organização, tento preocupar-me em não falar apenas em objetivos ou KPIs de people. Tento levar também negócio integrado. Como é que faço isso? Dá-me um exemplo concreto. Okay. Por exemplo, com uma área de vendas, por exemplo, ou o que for. Está bem. Por exemplo, um indicador que para nós é muito importante, pelo menos na minha empresa, é o turnover. Portanto, a percentagem que temos de rotação na organização, que algumas vezes está dentro dos valores saudáveis, outras vezes pode estar acima e, portanto, quando está acima tentamos perceber o que é que pode estar a justificar aquela rotação excessiva. E aí vai ser muito importante explorar, por exemplo, os resultados dos surveys de clima organizacional, cruzar isto com, por exemplo, se o staffing está em número suficiente, porque por vezes as equipas estão em esforço e isso é que leva a uma maior intenção de saída. Mas tudo isto também é muito interessante quando é cruzado, por exemplo, com indicadores operacionais. Como é que esta excessiva rotação de pessoas, como é que, por exemplo, o excesso de absentismo, como é que os surveys de clima organizacional com tendências de evolução negativa impactam aquilo que estamos a proporcionar ao cliente. Não é? Como é que isto impacta as operações? Será que estamos a proporcionar uma experiência menos positiva ao cliente? Não estamos a agir em conformidade? O cliente está a sentir e se calhar em vez de nos visitar a nós, prefere visitar a concorrência? Não é? Isto costuma-se dizer colaborador feliz, cliente feliz, não é? Portanto, as pessoas quando nos visitam, em qualquer negócio, creio eu, principalmente de atendimento ao público, sentem a equipa, sentem o ambiente. Por isso é que não é à toa que quando vamos frequentar aqui alguns serviços sentimos que aquela equipa se calhar transmitiu-me aqui uma sensação, senti ali alguma irritabilidade dentro do ambiente e isso passa para o cliente. Não digo que isto vá diminuir as vendas, não é isso, mas pode impactar a experiência do colaborador, que impacta a experiência do cliente e que por sua vez impacta as vendas ou impacta o número de clientes que frequentam aquele negócio. E portanto é importante perceber, quando vamos fazer uma visita de consultoria de recursos humanos, pelo menos no meu setor é importante, não digo que seja transversal,
perceber como é que estes indicadores de people, que dei aqueles exemplos há pouco, interferem com o negócio. Interferir com o negócio, desde operações ou até indicadores financeiros. E acho que o nosso discurso, perante também aqueles que são os gestores de negócio com os quais trabalhamos e atuamos, torna-se mais poderoso quando também fazemos esta interligação. Claro. Porque quando falamos apenas da nossa área, parece que vivemos um bocadinho no mundo da fantasia, porque só olhamos para ali e podemos ficar um pouco cegos. Sim, sim. E vocês acham que as áreas estão disponíveis e abertas para esta partilha de informação e esta análise mais integrada dos dados? Ou não? Ou depende muito de setores, depende de organizações? O que é que sentem em relação a isso? Porque no mundo ideal, sim, não é? Nós partilhamos dados, cruzamos informações para garantir que estamos totalmente alinhados para a concretização da estratégia. Isto acontece? Eu creio que sim, e creio que é uma inevitabilidade. Não acredito que exista outro caminho que não este. E, enfim, pegando nas ideias que a Raquel acabou de partilhar connosco, eu acho que há aqui duas derivadas importantes a reforçar. Uma é, nós temos de entender o negócio. Nós temos de perceber, de facto, qual é a problemática do negócio, aqueles são os drivers do negócio. E simultaneamente, ter ousadia, enfim, e eu não tenho problema nenhum em reconhecer que algumas das áreas que estão sob nossa responsabilidade podem efetivamente impactar vendas, porque se nós não tivermos o adequado workforce planning, se nós não tivermos a capacidade de fazer o replacement de saídas que tivemos, se nós não trabalharmos planos de sucessão, obviamente podemos criar de facto um déficit de talento na organização que vai impactar aquilo que são as suas áreas de atuação, qualquer área de atuação. E portanto, enfim, a ideia que eu gostava aqui, ou as ideias que eu gostava aqui de vincar é, por um lado, enfim, não faz sentido falar de recursos humanos de uma forma isolada do contexto da organização em que nós vivemos. Enfim, não faz sentido. Da cultura, dos objetivos estratégicos, da visão da organização. As coisas têm de estar perfeitamente coerentes e alinhadas. Por outro lado, temos de ter esta capacidade de entender muitos dos indicadores que nós controlamos alinhados, cruzados com os indicadores de negócio. Enfim, eu creio que é fundamental. As coisas têm de estar... Enfim, e há formas, enfim, relativamente simples, hoje com a tecnologia disponível, extremamente simples, de passar essa informação, que torna tudo muito mais visível, mais impactante e leva-nos a falar a mesma linguagem que falam os gestores. Eu não vejo um profissional de recursos humanos com uma postura diferente de qualquer gestor numa organização. E pegando o que disseste, se não consigo medir, eu não consigo gerir. E, portanto, para eu gerir, tenho de medir obrigatoriamente, ou sim ou sim. Havia uma outra ideia que eu gostava de acrescentar nesta lógica de raciocínio, que é, às vezes nós temos a pretensão de achar que alguns dos indicadores são nossos. O indicador de engagement não é um indicador de recursos humanos, o indicador de engagement é um indicador da organização, enfim, dos departamentos, das equipas, das subsidiárias, o que quer que seja. E, portanto, eu creio que, se calhar, um dos nossos grandes esforços é fazer com que as ferramentas que nós utilizemos não sejam vistas lá bem os tipos dos recursos humanos aqui com estas coisas, mas, de facto, existe uma efetiva apropriação por parte do gestor da organização relativamente a este tipo de ferramentas. E ferramentas, de indicadores, de insights, porque de facto estamos a falar a linguagem que os gestores falam. E eu creio que isso é, enfim, extremamente valioso. E se calhar para nós é muito mais simples explicar que não estamos a cumprir o prazo de 40 dias para fazer um replacement, porque, enfim, apesar de termos os candidatos, enfim, termos alimentado todo o pipeline, enfim, por algum motivo a coisa não fechou, enfim, e torna-se de facto uma linguagem muito mais partilhada, muito melhor compreendida por parte de toda a organização, por parte daqueles com quem nós trabalhamos lado a lado, com, enfim, as FIAs a quem reportamos, porque em última instância isso que se pretende é a função de recursos humanos se posicionar estrategicamente dentro das organizações, cumprindo um papel que é complementar a todas as outras. Sim, sim. Este posicionamento dos recursos humanos nas organizações é fundamental, sem dúvida. Deixa-me agora a derivar aqui para uma questão que diz muito respeito à caracterização do tecido empresarial português, não é? Muitas vezes nós podemos ter aquela ideia, ou na generalidade pode-se ter esta ideia de que a gestão das métricas de RH implica um investimento forte por parte das organizações, e sendo Portugal um país maioritariamente caracterizado por pequenas e médias empresas, uma grande percentagem de empresas familiares, estão as empresas capacitadas para o fazer, precisam realmente de fazer um investimento grande a este nível para começar a introduzir esta gestão com base nas métricas na sua forma de gestão natural do dia-a-dia? Ou é necessário este investimento?
Ou pode uma pequena empresa começar a trabalhar com este registro? O que é que acham? Eu tenho muita curiosidade de ouvir o João, porque tem aqui uma experiência mais alargada. Eu, daquilo que é a minha experiência, não vejo essa necessidade, embora trabalhe numa multinacional. Sou filha, neta, sobrinha de empresários, de empresas familiares, e portanto também tenho aqui um bocadinho essa visão, e daquilo que é a minha experiência numa multinacional eu consigo analisar dados sem ter ido por esse caminho. Isto é, eu não gastei milhares de euros num curso, não fui especializar-me e ser pós-graduada em data ou em Big Data ou em Power BI, não, e consigo fazer a minha função. Eu acho que às vezes também existe alguma tendência em complexificar e tentarmos perceber que o melhor caminho é aquela certificação ou aquela ferramenta, e há muitíssimas ferramentas gratuitas que nos permitem fazer muitas coisas. Eu trabalho com 2 ferramentas essenciais, uma necessita de licença, que é o Power BI, mas trabalho com outra que posso partilhar, que é o Data Studio, que é uma ferramenta da Google, 100% gratuita e que tem milhares de tutoriais no YouTube. E eu aprendi as 2 ferramentas de forma autodidata. Excel, quando saí do ISPA, não sabia mexer Excel, não sabia fazer merge de 2 células, não tive a proatividade de tirar um curso para entrar no mercado de trabalho com esta competência, fui mesmo como uma página em branco. Tive a felicidade de encontrar colegas que me deram as bases e eu depois fui construindo e especializando-me também, mais uma vez, de forma autodidata. Eu, a uma dada altura, percebi, ok, o Excel já não responde ao que eu preciso dar aqui um salto maior, e tive um colega que trabalha no mercado da minha organização, que partilhou comigo que usava o Data Studio, mostrou-me as análises que fazia, eu disse, é mesmo isto que eu preciso. Ainda cheguei a ver alguns cursos, pensei, não vou esperar por isto, não faz sentido, vou aprender, e fui aprender, e nada que alguns tutoriais não me tenham ajudado e que não resolvam. Portanto, às vezes é isto, é esta proatividade que é importante, e não fazer das coisas um tema que é uma tendência de quem vem das ciências sociais, porque não está habituado a trabalhar com a parte mais quantitativa e com estas ferramentas. Pode ter alguma resistência, mas pensar que precisamos disso para algumas funções, não digo para todas, mas se queremos crescer na organização e ir tomando um posicionamento mais estratégico e falar a linguagem dos gestores, como o João dizia há pouco, é necessário, pelo menos compreender como é que podemos relacionar os dados e depois perceber o que é que precisamos para a função. Eu, por exemplo, para a minha função, o que é que eu preciso? De integrar dados, colocá-los em conjunto, perceber se eles têm alguma relação, se um pode estar a influenciar o outro, se um pode estar a fazer subir o outro, se tem alguma influência, e depois preciso de algumas fórmulas, sim, preciso juntar várias variáveis numa mesma fórmula. E isto Excel resolve. Eu acabei por dar o salto para o Data Studio, mais por uma questão de partilha com os meus stakeholders, porque acabo por, com um link rápido, partilhar com o João ou com a Ana, vejam esta análise, e vocês num clique, ou no vosso computador, ou no smartphone, veem a minha análise. Achei mais friendly, mais atual, e o Data Studio tem gráficos dinâmicos, portanto, quando quero ver uma amostra em específico, consigo clicar rapidamente, e no Excel não. E, portanto, foi por isso que dei o salto para o Data Studio. Mas não precisava. Portanto, o Excel respondia na minha função. Agora, claro que, se calhar, funções com parte mais analista precisarão de ferramentas maiores. Eu não vejo essa necessidade na minha função. Retomando aqui o ponto das empresas familiares, acho que se eu não sinto esta necessidade na minha empresa, que é uma multinacional, e sabendo que as empresas familiares, à partida, terão obviamente uma estratégia bem definida e terão que ter missão, valores, tudo, e que terão que saber muito bem para onde é que estão a caminhar, terão que saber quais é que são os seus targets, quais é que são os seus KPIs de negócio mais importantes, mas não vejo necessidade de ter algo muito específico. Acho que lá está, uma medição, acompanhamento, perceber as evoluções será suficiente, e estas ferramentas que disse, mais uma vez, serão suficientes. Eu não vejo essa necessidade, mas tenho muita curiosidade em ouvir o João. Mas é bom aqui, Olga, podemos discordar, não é? Claro. Porque eu vejo as coisas um pouco de uma forma diferente. E hoje a tecnologia que nós temos à nossa disposição, na verdade, torna simples coisas que no passado eram manifestamente complexas. Eu vou-vos dar um exemplo que nada tem a ver com isto que nós estamos aqui a falar.
Uma microempresa hoje não tem uma folha de Excel para controlar clientes, pipeline de oportunidades. Utiliza uma ferramenta que está na internet, várias ferramentas gratuitas, não pagas nada para utilizares aquilo. E, portanto, torna toda a gestão do teu pipeline, das oportunidades dos clientes, muito mais eficiente, muito mais controlável. Enfim, lá está, se consegues medir, consegues gerir. E, portanto, tens uma visão, enfim, muito mais precisa, robusta daquilo que é a tua realidade. Da mesma forma, hoje temos ferramentas, enfim, que se calhar não obrigam aos investimentos que no passado eu fiz em soluções de Human Capital Management que implicam investimentos de 300, 400 mil euros para implementar. Obviamente, tem realidades com uma complexidade que nós estamos a falar daquilo que é o tecido empresarial dominante do nosso país, mas eu acredito que existe um conjunto de soluções, muitas delas gratuitas, à disposição e permitem trazer este grau de sofisticação para cima da mesa. Eu acho que é fundamental, porque qualquer gestor, enfim, se lhe vamos perguntar pelo bottom line, pelo top line, enfim, pelas margens, pelo EBITDA, conseguem-nos dar uma resposta relativamente àquilo que são alguns dos indicadores fundamentais do seu negócio. Uma empresa, se você fala de uma microempresa de 1 ou 2 pessoas, este tipo de questões não fazem sentido. Agora, estás a falar de muitas empresas, 10, 20, 30, 50 colaboradores. E eu creio que nesse contexto, uma gestão devidamente suportada com as ferramentas adequadas, sem grande complexidade, mas produzindo um conjunto de indicadores de base que sejam úteis para complementar a gestão. Porque se eu vejo o meu pipeline de vendas a reduzir e no trimestre seguinte não vou produzir as vendas que vou fazer, da mesma forma tem que ter algum tipo de indicadores que na nossa área de intervenção de recursos humanos ajudem de facto a tomar algumas decisões. Enfim, são os exemplos que há pouco vos dava. Incrementos salariais, quer dizer, enfim, tenho que ter dados, não é? Quão competitivo eu sou, enfim, qual é a equidade interna, qual é a equidade externa. E, portanto, coisas tão básicas quanto estas, que não é um bicho de 7 cabeças, nós pomos-las em marcha. Portanto, eu acredito que a utilização de ferramentas terá, enfim, um grau de sofisticação para a gestão de pessoas que será útil independentemente enfim, estivemos a falar de uma mega multinacional ou de uma pequena e média empresa nacional, enfim, que tem as suas ambições de crescer no tecido empresarial português. Claro que sim. Muito bem. De uma forma geral, eu acho que todos concordamos que a utilização destas ferramentas, não é? e destas métricas para apoiar o negócio e a gestão das pessoas é sempre fundamental. Tu, Raquel, há pouco tocavas na questão da tua formação base, não é? E ainda não ser uma formação que está diretamente relacionada com a atividade, com esta componente da tua atividade, não é? Porque não é a única que está-se a realizar atualmente. No entanto, em que medida é que a tua formação, e agora entrando aqui um bocadinho mais na área da psicologia, de alguma forma pode ser uma mais-valia ou pode acrescentar valor nesta componente da tua função de gestão com base nas evidências? Ok. Eu acho que esta parte de olharmos para a pessoa, para a sua individualidade, termos esta abordagem mais orientada à partida, com maior sentido empático, maior capacidade de escuta ativa, de comunicação, pode-nos ajudar nesta leitura de dados, pode-nos ajudar no tal equilíbrio que falávamos no início desta conversa, não é? Pode-nos ajudar em momentos em que não temos tão boas notícias. Por exemplo, olhamos para os indicadores e não temos boas notícias, as coisas não estão a evoluir como pretendíamos, há ali uma rotação, por exemplo, excessiva que não se compreende e se calhar aquilo que é sempre o foco em fatores externos já não justifica aqueles valores e aquela continuidade naquele panorama. Alguma coisa está a passar e precisamos de aprofundar e pôr ali um locus de controle mais interno, não é? E olhar mais para dentro, o que é que será que os gestores desta organização poderão estar e qual é que é a estratégia que esta organização poderá estar a desenvolver que não tem necessariamente fatores de sucesso e que alguma coisa não está a correr tão bem. Eu acho que estas skills que acabamos por adotar nesta Academia das Ciências Sociais acaba por nos ajudar nestas abordagens, que é o que eu tento também usar, este equilíbrio, é tentar naquilo que também é a minha natureza e aquilo em que eu sou forte, que é nestas abordagens, que não só acabo por
por ter essa tendência e por isso também escolhi esta área e reforcei com tudo o que aprendi na academia, acabo por, ao depois desenvolver no mercado de trabalho, usar também para estas conversas, porque se calhar é algo que se calhar os colegas da parte mais financeira, económica, estão muito orientados para esta vertente quantitativa, estão muito orientados para esta questão de indicadores, e não é que não tenham estas soft skills, têm de certeza, mas se calhar não com uma tendência tão natural e provavelmente são mais fortes nesta vertente racional, quantitativa, e acho que os profissionais das ciências sociais acabam por, à partida, não digo todos, mas à partida, ter uma tendência humanizada para a leitura destes indicadores, que pode ser aqui a nossa área forte. A lidar com isto. Acho que pode ser por aí. Foste tu que procuraste esta área ou a área encontrou-te a ti? Da gestão destes dados no início da tua carreira? Eu acho que fui desafiada, não fui eu que procurei. Ou seja, a minha organização, por ser tão grande e muito bem posicionada e muito inovadora, desde o primeiro dia que eu pisei a organização, que havia muito esta preocupação entre o equilíbrio de sabermos que temos os modelos certos e que estamos bem sustentados, mas que sabemos medir e perceber se estes modelos estão a ter de facto o resultado pretendido. E portanto não digo logo no início da minha carreira, mas um pouco mais tarde, quando começo a entrar nesta área de consultoria, começo muito a ser desafiada pela minha liderança. Então, e como é que vamos medir? Ok, o modelo é muito interessante, colocámos em vigor, mas como é que percebemos se ele está a ser eficaz? Como é que percebemos se ele está a resultar? Como é que vamos medir? Como é que vamos falar a linguagem dos gestores de negócio? Como é que vamos influenciar os gestores a perceber que esta área de people é possível medir e ser integrada? E o como levou, não é, a pensar, a criar, com muita inspiração dos meus colegas e com muito trabalho em equipa, e depois começou o gosto. E a parte gira de perceber que aquilo que eram os planos de ação e os modelos que estávamos a tomar, embora de forma tímida, estavam a começar a aparecer nos indicadores. E isso foi brilhante, foi ok. Sabemos que estamos aí pelo caminho certo, medir é importante, porque depois, quando precisamos de influenciar a mudança, temos sustentação e temos aqui a capacidade de provar, não, nós desde que fazemos X tivemos o resultado Y, e portanto é ótimo para nos dar robustez. E aí quase que se torna um vício. Já não quero falar e comunicar sem ter aqui esta sustentação mais quantitativa. Portanto, não foi algo natural em mim, foi desafiado e foi algo que a minha organização sempre me colocou a pensar, mas hoje faz parte da minha realidade. Sim. João, e tu referes muitas vezes a questão da área de recursos humanos e da gestão de pessoas ser parte integrante do próprio negócio, não é? Mas muitas vezes nós vemos profissionais que saem, por exemplo, da academia, que olham para a área de recursos humanos como uma área única e exclusivamente de um suporte quase administrativo. Quando isto acontece, claro que não são todos, obviamente, não vamos fazer aqui generalizações, até porque cada vez mais começa a existir aqui uma preocupação do profissional de recursos humanos estar mais próximo ao negócio, mas que estratégias e conselhos é que tu darias aos profissionais desta área da gestão de pessoas, nomeadamente e em particular aos recém-psicólogos organizacionais, não é? Porque têm todo um percurso académico que não é um percurso na área da gestão, não é? Um percurso na área da psicologia, a perceberem a importância de conhecerem o negócio e de eles próprios serem parte integrante do negócio, não é? Como é que fazemos aqui esta passagem? Se me permites, Ana, eu vou tentar cruzar a resposta a esta questão com a questão anterior que a Raquel respondeu muito bem, não é? Porque eu vejo a nossa formação académica, seja em psicologia, seja em direito, seja em sociologia, seja em engenharia, como uma rampa de lançamento, ok? A função de recursos humanos é, por definição, uma função super eclética que apela a várias áreas, a vários domínios do saber, a vários domínios do conhecimento e, de facto, se nós temos, como a Raquel dizia,
eventualmente maior, enfim, apetência para lidar com determinado tipo de temas, outros colegas terão a maior apetência para outros temas. Eu acho que o movimento é exatamente esse, cada um consciente daquilo que são os seus pontos fortes, as suas limitações, trabalhar no sentido de dar uma resposta a uma multiplicidade de desafios que se colocam, desde a área de direito laboral, desde a área das relações laborais, os temas da compensação e benefícios. A compensação e benefícios, nós falamos com os consultores que só trabalham números e, portanto, é completamente, enfim, quantitativa, numérica. Portanto, eu acho que isso está perfeitamente integrado em tudo aquilo que nós fazemos. Como vos digo, em todas as áreas eu acho que enfim, haverá necessidade de cada um poder encontrar, efetivamente, enfim, na formação para a vida, a formação é contínua, encontrar formas, enfim, pode não ser por formação, pode ser por mentorship, pode ser por coaching, pode ser, enfim, por várias formas, e se calhar a principal de todas, fazendo, ok? Fazendo acontecer, com bom senso, com sensibilidade, e procurar de facto fazer com que as coisas aconteçam, mas procurar de facto munir-se das ferramentas para o tornar um profissional mais robusto. Eu sempre tive claro para comigo, eu nunca fui psicólogo das organizações, apesar de ter sido formado em psicologia, na altura em que as licenciaturas eram 5 anos, e creio que saí bem preparado para, enfim, iniciar uma carreira, enfim, por vicissitudes diversas, deu uma oportunidade de entrar em projetos de reengenharia, enfim, conhecer profundamente o negócio segurador, só para dar aqui um exemplo. Portanto, isso fez parte do meu crescimento, enfim, e eu creio que qualquer jovem sair da academia tem de ter a humildade de reconhecer que tem um conhecimento útil para um determinado propósito, mas que não é suficiente. E, portanto, aquilo que tem de fazer é munir-se de conhecimento adicional, de experiências adicionais, de saberes adicionais que o ajudem a ser melhor profissional. Um professor desta escola, enfim, há mais de 30 anos, dizia que 70% do vosso sucesso depende do bom senso. Portanto, há 30% a ver com tecnicidade, o domínio desta área. Mas, de facto, na nossa área há muito bom senso. Obviamente que há velocidade com que as coisas estão a mudar. Aquilo que há 5 anos atrás era relevante, hoje está perfeitamente ultrapassado. E, portanto, isto reforça a mensagem anterior de que a aprendizagem tem de ser contínua. E, de facto, haverá seguramente, enfim, preocupações de aprender a aprender, haverá seguramente preocupações estou a tentar aqui encontrar alguns exemplos de ter adaptabilidade e flexibilidade, porque se o contexto está constantemente a mudar, nós temos de ter essa capacidade, muitas vezes ser catalisadores dos processos de mudança, enfim, ter um papel super interventivo neste tipo de domínios. Eu estava aqui a tentar procurar, enfim, uma outra ideia que me escapou a propósito destas considerações, mas que traduzem de facto esta capacidade de... Vem-me à cabeça que eu só sei que nada sei, não é? Enfim, termos a humildade de ter, enfim, uma visão muito, muito objetiva, racional daquele nosso conhecimento e agora pela outra competência que é a colaboração, não é? Enfim, ter a capacidade de buscar noutros parceiros algumas competências úteis para aquilo que nós fazemos. Eu não tenho a pretensão de ter trabalhado People Analytics, mas essa preocupação esteve presente na minha carreira. Mas recordo estar a construir alguns modelos e pedir, enfim, ajuda aos meus colegas do controle de gestão, porque domino o Excel como eu não domino, e portanto não há problema nenhum pedir ajuda, uma coisa tão simples, pedir ajuda, fomentar este espírito de colaboração, e depois isto tem outro tipo de vantagens, faz com que aquilo que eu estou a produzir não seja uma produção dos tipos de recursos humanos, é uma produção que tem a colaboração de outros agentes da organização, portanto acho que, enfim, são um conjunto de ideias, enfim, são muito soltas, ideias muito soltas, mas que me parece que demonstram que saí da universidade, enfim, só sei que nada sei, que tenho muito para aprender, ter essa disponibilidade para aprender, ter a flexibilidade e adaptabilidade para se adaptar a diferentes contextos, a diferentes organizações, porque aquilo que é pedido de mim, aquilo que era pedido de mim como diretor de recursos humanos da empresa A, não é o mesmo que é pedido de mim, enfim, como diretor de recursos humanos da empresa B. Dentro da mesma organização, aquilo que é pedido de mim em Portugal é diferente do que é pedido de mim no Brasil ou daquilo que é pedido de mim do Dubai. E, portanto, eu tive a sorte de passar por todas estas experiências de, enfim, aqui ou ali, pedir ajudas, não é, para fazer bem, enfim, ou da melhor forma possível o meu trabalho, mas sempre nesta perspectiva de abertura, enfim, de integração, de assimilação, de consolidação, porque, de facto, só dessa forma nós conseguimos, de facto, consolidar o nosso papel como profissionais de recursos humanos.
Agora, o tema da afirmação da função de recursos humanos como uma função estratégica na organização, eu posso admitir que possa ser por sorte, mas a mim faz muita confusão como ainda há diretores de recursos humanos que reportam ao CFO da organização. Eu tive a sorte, há muitos anos, há mais de 20 anos, de fazer parte de comissões executivas, estar sentado na mesma mesa onde se tomam as decisões e dar o meu aporte, com as minhas competências, com as minhas valências, mas dar de facto o meu aporte e o meu contributo e a reportar efetivamente ao líder máximo das organizações. Eu acho que isso altera um pouco o paradigma de referência e coloca a importância da função de recursos humanos não apenas associada aos chavões de que o talento é o ativo mais importante da minha organização, mas de facto aquilo que se faz na prática no dia-a-dia. Isso é absolutamente fundamental. Sem desprimor nenhum para aquilo que são as responsabilidades de uns e de outros, mas eu acho que o relevo que tem em qualquer organização a função de recursos humanos não pode ser vista de outra forma que não com este posicionamento estratégico. Sim. Aqui, ainda e aqui chegando já ao final daquilo que são alguns comentários que gostava de vos ouvir sobre a questão dos dados, queria só introduzir um último ponto que diz respeito, e há pouco falavas sobre isso, João, da inteligência artificial. Em que medida é que a inteligência artificial de alguma forma pode contribuir para esta gestão mais quantitativa da informação que temos sobre as pessoas e na sua relação com o negócio? Ela já está a contribuir? Em que medida? E o que é que, no vosso entendimento, podemos esperar para o futuro? Não é? Introduzindo aqui a questão da inteligência artificial neste ponto. Eu acho que é um tema super atual. E obviamente já está. Enfim, quem não ouviu anda muito distraído. Já está no nosso dia-a-dia em tudo aquilo que fazemos. Ainda no outro dia numa conferência, havia uma mensagem que me pareceu muito simples e muito apelativa, não é? Não tenhas medo de ser substituído pela inteligência artificial, tem medo de ser substituído por alguém, uma pessoa que domina a inteligência artificial melhor do que tu, que sabe tirar o devido proveito dela. Obviamente que com a inteligência artificial nós temos a capacidade de trabalhar volumes de dados que no passado não tínhamos capacidade de o fazer. Obviamente há aqui uma série de preocupações, estes dados são coerentes, são fiáveis, estão atualizados, há muita problemática e não é uma coisa que se resolva com estalar dedos. Mas o potencial da inteligência artificial está aí e nós temos de facto de o capitalizar. Desde logo, a incrementar muito da automação, aquilo que há pouco vos dizia, produzir um tableau de bord em 3 semanas para reportar aquilo que diz respeito ao trimestre passado, já foi a história, não contribui nada para aquilo que é tomada a decisão de hoje. Fazer surveys de clima, engagement surveys, de ano a ano, para depois estar a construir, como eu fiz, anos consecutivos, para construir um plano de ação com base na informação que diz respeito a não sei quantos meses atrás, já fomos tarde demais. Portanto, a capacidade de automação para produzir este tipo de indicadores de uma forma mais célere, a capacidade de ter informação e uma capacidade preditiva muito mais precisa. O facto de termos informação em tempo real são vantagens competitivas absolutamente ímpares para reforçar aquilo que é o nosso posicionamento, estarmos na linha da frente com um papel perfeitamente ativo, naquilo que é a dinâmica da organização, das decisões que se tem de tomar a todo o dia e a toda a hora. Portanto, eu acredito muito que a inteligência artificial vai trazer esse tipo de vantagens. Não queria deixar aqui uma tónica, que é um tema que me preocupa e que tem a ver mais com uma dimensão ética porque quando falamos de pessoas, mais uma vez, recuando ao passado, quando lançavam um engagement survey e eu dizia que assegurava confidencialidade e anonimato, eu assegurava confidencialidade e anonimato. Mesmo quando tinha alguém a dizer, mas quem é que disse isto ou quem é que disse aquilo? Não, o princípio é esse, nós temos de facto de ser os gatekeepers destes valores e destes princípios éticos naquilo que fazemos. Acho que é incontornável. Agora, há muitas áreas delicadas, onde é que nós definimos a fronteira, são áreas cinzentas muito difíceis. Eu posso fazer sentiment analysis, pondo-me, eu ou a inteligência artificial, a mesma coisa, a bisbilhotar na troca de e-mails, nas mensagens que se metem no chat da organização, para ver se... Já não sei se podemos ir aí. E, portanto, há, de facto, uma série de vantagens. Eu acho que essas, insisto, são incontornáveis, são muito bem-vindas e eu creio que
para mim, a mais evidente é a quantidade de dados que podemos analisar de uma forma imediata, em tempo real, efetivamente. A capacidade disso nos libertar tempo. Eu vou voltar ao início. Temos mais tempo de qualidade para analisar os resultados e tomar boas decisões com base nesses resultados, para estar junto das pessoas e adicionar uma camada de inteligência àquilo que nós fazemos por via de estarmos mais tempo com os nossos líderes, de estar mais tempo com os nossos colaboradores. Eu acho que isso é de um valor incomensurável e só pode melhorar aquilo que é o nosso papel dentro das organizações. Claro que sim. Sim, estou muito de acordo e muito alinhada com o João. Eu também vejo esta entrada da inteligência artificial como uma vertente positiva. Leio um pouco sobre isto e quando ouço até documentários e podcasts sobre este tema, vejo aqui algum alarmismo sobre isto. Eu acho que já passámos aqui por muitas revoluções digitais, industriais, e esta é mais uma, portanto vai ser aqui um salto enorme, é verdade, mas também é um salto preciso para ganhar tempo, como diz o João, o tempo que a inteligência artificial não pode substituir, porque vai sempre haver um lado humano que, à partida, esperemos nós, que a inteligência artificial não irá conseguir responder, e a usar esta componente a nosso favor. Eu muitas vezes estou bloqueada, não consigo passar ali de uma análise porque não estou a dar conta de uma fórmula, vou ao ChatGPT e em 2 segundos já tenho uma fórmula, é só copiar no Excel e poupei horas de trabalho que iria estar a testar várias fórmulas até chegar à fórmula. E eu aprendi com aquilo, porque da próxima vez que eu precisar da mesma fórmula eu já não vou ao ChatGPT, porque foi uma aprendizagem que adquiri ali que já não preciso de seguir voltar à ferramenta. Portanto, muitas vezes estas ferramentas vão ser desbloqueadores, vão-nos poupar tempo e, portanto, temos que ver com bons olhos. Claro que com cautela, acreditar também que quem vai estar na frente das decisões irá ter esta ética, tendo sempre deste lado pensamento crítico e perceber se não estamos a passar aqui alguma barreira e se sentirmos que estamos fazer chegar às nossas lideranças e demonstrar essa preocupação, mas acho que temos que confiar no processo, temos que acreditar que vem um tempo onde iremos poder abandonar algumas tarefas, se calhar mais administrativas, que não nos estimulam intelectualmente e que são repetitivas e monótonas, e que este avanço pode poupar este tempo para estarmos naquilo que é a estratégia, aquilo que é a decisão, aquilo que é o futuro, o que é que vamos a seguir, como é que vamos trabalhar as nossas questões atuais, aquilo que são os desafios atuais, que isto sim, as máquinas e a inteligência artificial e a robótica não irá substituir. E acho que aqui o papel dos profissionais das ciências sociais vai ser fundamental, porque tudo o que é a empatia, a escuta ativa, a comunicação, o sentido de proximidade do próximo, isto é humano, isto faz parte de nós, não é? Portanto, acredito que esse papel seja decisivo para o futuro. Pegando aqui naquilo que acreditamos que sejam os principais desafios para estes jovens profissionais, queria só acrescentar aqui uma nuance que foi algo que eu senti e que acho que pode estar aqui muito linkado com este avanço da inteligência artificial, que é como é que nós, futuro, e como é que estes jovens profissionais também que vão entrar no mercado de trabalho vão conseguir decidir no conjunto de dados que vão ter, porque eu acho que a informação cada vez vai ser mais, cada vez vamos ter mais informação, mais fontes de informação, e como é que vamos saber qual é a melhor fonte e vamos ter capacidade crítica de decidir onde ir, o que escolher e por onde tomar a decisão. Acho que isso vai ser um desafio para o futuro, e é também um desafio para mim. Como é que nós vamos saber estar presentes numa era tão digital? Sinto que estamos todos, e não só estes jovens profissionais, mas todos, até gerações mais antigas, que não nasceram numa era digital, mas também sinto nestas gerações uma consulta muito grande de tudo o que é digital, uma consulta de informação muito rápida, um estímulo cerebral muito rápido, o típico scroll de informação, que vai estimular muito as pessoas e que já está a estimular, e o desafio passará em como estar presente, como é que vamos estar presentes e saber estar e saber estar centrados com tanto estímulo. Acho que isto também é um desafio, e acho que pode ser um desafio maior para estes jovens profissionais. Porquê? Porque são pessoas que já nasceram numa era altamente digital, que já cresceram e já entraram na sua fase
de consciência com o mundo digital à volta e, portanto, muito habituados a isto. Pode haver aqui a questão do saber estar presente, do saber estar centrado, do saber focar e do não ter e ter a capacidade de ser resiliente quando a informação não aparece tão rápido como estão habituados nestes e conseguir lidar com a frustração de não aparecer a resposta no momento, não é? É isso mesmo, e serem resilientes nesse momento. Acho que isso pode ser um desafio grande para o futuro, por estarmos numa era tão rápida e que ainda vai evoluir mais. Acho que pode ser um desafio. E essa era uma das questões que eu vos ia colocar agora para começarmos a terminar a nossa conversa, que eram quais é que são os grandes desafios para o futuro para um profissional que trabalha com as pessoas nas organizações, não é? Eu pegaria aqui neste aspecto que tu referiste, sem dúvida, Raquel, não sei se queres acrescentar outro ou mais algum, e dar nota que eventualmente também passará a responsabilidade de um departamento de recursos humanos, de gestão de pessoas, o ter tempo e criar tempo, não é? Criar tempo às próprias pessoas, não é? Aproveitar e ter a capacidade de criar momentos em que lhes vai desenvolver quase esta competência de pararmos, de apreciarmos, de vivermos, não é? De estarmos presentes, de sentirmos as dinâmicas organizacionais, as vidas organizacionais, os desafios, conhecer-nos uns aos outros, e não vamos entrar aqui pelas questões, não é? Não temos tempo dos desafios do trabalho remoto, híbrido, não é? Isso seria tema para outra conversa, mas eventualmente pode ser ganhando tempo, como tu dizes, não é? Ganhamos tempo com os dados e podemos usar esse tempo para dar tempo às pessoas, não é? Para... Ana, sobre esse ponto eu creio que se calhar a minha geração tem muito mais a aprender com as gerações mais jovens do que o contrário, não é? Porque enfim, eu cresci num contexto em que o trabalho vinha à frente de tudo, não é? E de facto não faz sentido, nós sabemos hoje que não faz sentido, e enfim, cada um à sua maneira vai chegando a essa conclusão mais tarde ou mais cedo, mas acho que claramente tudo aquilo que nós estamos aqui a falar concorre com aquilo que são oportunidades, não é? O tempo para nós fazermos um trabalho de maior qualidade, para estarmos mais com as pessoas, para podermos utilizar esse tempo, em vez de trabalharmos 5 dias por semana, trabalharmos 4, e podemos utilizar esse tempo para, enfim, potenciar um melhor equilíbrio entre aquilo que são distintas dimensões da nossa vida. Portanto, acho que esse é um caminho a seguir, e há muitas organizações já com preocupações, enfim, muito presentes relativas aos temas do bem-estar. Eu creio que há muitos investimentos e boas práticas neste tipo de domínios. E, se calhar baralhando aqui as contas, porque enfim, quando falávamos de inteligência artificial e as ameaças, eu não desvalorizo o risco, porque como noutros exemplos que nós temos ao longo da história, há de facto utilizações abusivas daquilo que são, enfim, as vantagens que a tecnologia põe à nossa disposição. Quero ainda assim manter uma perspectiva otimista e, portanto, concordo muito com aquilo que há pouco vos disse. Enfim, fala-se muitas vezes de aquilo que há pouco comentava, de o impacto que isto vai ter na força de trabalho. Vai ter inevitavelmente impacto na força de trabalho, não é? Porque se eu tenho uma equipa de 30 pessoas num shared service center a responder a questões de, enfim, payroll, recibos de vencimento e tudo mais, enfim, eu com a inteligência artificial consigo garantir uma resposta. E, enfim, convenhamos, proporciona uma melhor experiência aos nossos clientes internos, aos nossos colaboradores. Essa experiência interna, porquê? Porque eu faço uma pergunta que é básica, quer resposta imediata, enfim, e tenho a resposta imediata e certa que o chat bot ou a inteligência artificial, enfim, o que quer que seja, nos dá. E quando eu dizia baralhar, eu voltar um bocadinho atrás. Houve uma fase da minha vida que mudei de uma organização multinacional super sofisticada para outra multinacional não tão sofisticada. E eu tinha um indicador que era um profissional de recursos humanos por cada 120. Sim. 120. E vou para uma organização onde era um profissional por 60, imagina. Portanto, mais uma vez, é um indicador salta à vista. Obviamente são contextos diferentes, desafios diferentes, mas, enfim, face àquilo que foram um conjunto de decisões de reorganização de processos de trabalho, de utilização de tecnologia, a equipa que eu tinha de 20 rapidamente passou para 10. Enfim, e tive de tomar decisões difíceis.
sem dúvida alguma que a inteligência artificial, toda esta automação de muitos dos processos que nós estamos aqui a falar, vão ter impacto direto naquilo que são as funções de recursos humanos. Eu quero acreditar, tenho essa esperança que, enfim, se consiga encontrar aqui um equilíbrio, porque aqueles que não têm a capacidade de adaptar e ajustar uma nova realidade eventualmente poderão ter ficado pelo caminho e procurar outro tipo de alternativas, mas quero acreditar que isto pode trazer muitas oportunidades também para haver uma reconversão e para que profissionais que estão a fazer, enfim, funções sem valor acrescentado, meramente transacionais, entrem no tipo de zonas de intervenção, claramente relacionadas com a função de recursos humanos e com impacto potencial, enfim, que efetivamente vai direto àquilo que são os indicadores de negócio das organizações. Portanto, já a aproximar-se o fim e deixar aqui, digamos que uma visão otimista, de esperança, consciente efetivamente dos riscos, e eu creio que há muitos riscos e não podem ser menosprezados. Sim, sem dúvida. Última questão que vos quero colocar, e já para terminarmos aqui, é um conselho. Estamos numa escola de psicologia, num podcast que nós percebemos e que queremos falar aqui sobre os temas desde os mais clássicos aos mais emergentes. Temos aqui 2 convidados com experiências e percursos distintos, e por isso, que conselho é que vocês dão, cada um de vós dá aos nossos estudantes, às pessoas que nos estão a ouvir, para o futuro? Em termos de trabalho. Eu acho que não vou trazer nada de novo, e se me permites, Raquel, enfim, vou apenas reforçar uma mensagem que já deixei. Não é? Um estudante de psicologia, um estudante de qualquer área de conhecimento, enfim, tem claramente condições de entrar numa área eclética como é a área, enfim, de gestão de pessoas. Aquilo que tem de ter consciência é que domina, ou tem as bases para dominar uma parte daquilo que são os domínios de intervenção. As outras vai ter de se desenvolver, e como eu disse há pouco, enfim, a licenciatura é apenas uma rampa de lançamento, enfim, para muitos deles depois segue-se o mestrado, mas não chega, porque não termina aí. Enfim, enfim, nós somos dos tempos da transformação digital. Ainda sou do tempo em que não havia e-mails, eu sou do tempo em que não havia telemóveis, e de facto as organizações funcionavam Claro. menos eficientes, mas funcionavam, e portanto, enfim, e ter a capacidade de nos adaptarmos a este tipo de desafios. Enfim, eu vou dispensar a história da minha primeira experiência de trabalho, enfim, agarrado a uma impressora e a tirar o picotado, enfim, das folhas de papel contínuo que a impressora ia enfim, lançando, quando hoje aquilo que estava naquelas folhas de papel contínuo estão no telemóvel para se dar uma resposta. Portanto, enfim, estes saltos, enfim, isto são um salto de 30 anos, temos aqui um salto de 30 anos, não é 30 porque, enfim, fazer estas coisas no telemóvel já se faz há mais tempo, mas são décadas. Sim. Eu creio que, se calhar, uma grande diferença que vem com a inteligência artificial é que não são décadas, se calhar são anos, e o ritmo da mudança está cada vez mais acelerado. Isso é incontornável. E, portanto, o que é que isto reforça? Aquilo que vos disse, que partilhei antes convosco, uma enorme capacidade de adaptação, uma enorme flexibilidade e esta consciência de que, enfim, para estarmos atualizados, para termos uma visão holística daquilo que é o nosso âmbito de intervenção, a formação contínua, e, enfim, podemos que aquela lógica dos 70-20-10, nós já aqui afloramos, não é? Enfim, fazendo essencialmente, beneficiando de ensinamentos de gente mais experiente, enfim, noutra dimensão, e os cursos de formação que são importantes, sei lá, quando nós falamos deste tipo de coisa, é importante saber que existe uma Pluralsight, que existe um Audacity, que existe uma Coursera, que nos permite uma forma, ou os tutoriais que eu não conheço do YouTube, mas que são úteis, eles são úteis. São úteis, não tenho dúvida, mas que rapidamente nos ajudam, de facto, a ultrapassar uma das limitações que temos. Eu acho que isso é fundamental. Claro. Antes de ir ao meu conselho, tenho que fazer aqui uma ponte com o que o João disse, porque acho que um dos desafios também para estes jovens profissionais vai ser, quando entrarem nas organizações, encontrarem outras gerações. Porque a verdade é que na academia nós lidamos sempre com a nossa geração. E quando chegamos ao mundo das organizações, felizmente, existem outras gerações. Ainda bem que não existe só a nossa. Porque é com as outras gerações que se adquire o know-how, não é, do negócio. Porque é ali que está o grande conhecimento, é naquelas pessoas que estão ali há mais anos. E, portanto, estes jovens, sim, podem aportar valor, se calhar naquilo que é a sua aptidão digital, na sua capacidade de pesquisa, na sua capacidade de
ir buscar dados, para suportar as suas lideranças a tomar uma decisão, mas depois também é muito importante verem nas outras gerações fontes de aprendizagem. Acho que é um desafio também. Cultura, valores. Sim, exatamente. Cultura, portanto, é um desafio que também deixo aqui para os jovens profissionais. Um conselho. Eu vou dar o conselho que gostava que me tivessem dado a mim quando defendi a tese exatamente nesta sala que estamos hoje. Eu, quando entrei para o mercado de trabalho, tinha muito receio se estaria preparada, no sentido em que, será que estes anos todos de estudo me preparam agora para aquilo que vai ser a minha função? E o conselho que dou é não ter medo, porque ninguém espera nas organizações que um estudante acabado de sair da academia e que esteja a fazer um estágio ou na sua primeira experiência profissional já saiba fazer as funções. E, portanto, é não ter medo, ir com a abertura para aprender e, acima de tudo, perceber que a parte técnica não vai estar adquirida, porque por mais que se tenham adquirido modelos de investigação científica e de modelos nas diferentes disciplinas e trabalhos de grupo, nada vai estar parecido sequer àquilo que é a realidade nas organizações, mas ter a confiança que a academia nos deu as soft skills necessárias para chegar às organizações e conseguirmos aportar o nosso valor. Isto é, conseguir através daquilo que é a nossa gestão de trabalho que tivemos com os nossos colegas, a nossa capacidade de analisar os diferentes modelos que estudámos, a capacidade de saber onde ir buscar informação, para depois, então, com aquilo que é a vertente técnica que a organização nos vai dar, fazer aqui o match perfeito. Portanto, está tudo bem em não saber, ninguém espera que se saiba, pelo menos acredito que assim seja, nas diferentes organizações. Eu tive essa possibilidade de já não estarem à espera e estarem preparados para me formar nesse sentido. Portanto, acredito que com aquilo que me recordo, que é as parcerias que o ISPA tem com as diferentes organizações, isso esteja também estudado pelo ISPA e garantido que as organizações têm essa capacidade. E, portanto, ir com confiança, saber que a academia nos deu as tais soft skills necessárias para o mercado de trabalho. Pelo menos a minha escola, que é a escola ispiana, sinto que nos desenvolve muito nesta capacidade de saber ter as competências certas para o mercado de trabalho, que é o essencial, porque depois a técnica aprende-se. Portanto, eu acho que as soft skills demoram um bocadinho mais e por isso é que é também importante os tais 6 anos, não é? Licenciatura, mais os 2 de mestrado, para nos preparar depois para estarmos então mais predispostos a esta depois aprendizagem técnica, que se calhar a academia não nos prepara tão bem, mas que também está tudo bem, porque não é isso que se espera nas organizações. Claro E não tenham medo de pedir ajuda. Sim. Exatamente, sem dúvida. Ótimo conselho, sim. E ter essa proatividade. Às vezes também caímos no erro de ninguém me ensinou. Sim, mas as pessoas não estão à espera que toda a formação seja dada por sua iniciativa. Também temos que ser nós a procurar essa aprendizagem, a dizer, olha, ainda não percebi, ou então, olha, ninguém me explicou isto, gostava muito de aprofundar, podemos nos sentar. E acho que uma boa cultura organizacional é essa, é colaborativa, onde podemos questionar e sentar e aprender com os nossos pares e até com os superiores. Acho que podemos sempre ter margem de aprendizagem. Sim. Claro que sim. Raquel, João, muito obrigado pela vossa presença, foi um gosto ter-vos cá e partilharem comigo aqui este momento e com os nossos ouvintes. Durante este episódio começámos por falar sobre a utilização das métricas de recursos humanos, porque é que são importantes, a sua relação com o negócio e a integração das métricas no negócio, mas falámos um pouco também de outros temas, não é? Falámos do posicionamento da área da gestão de pessoas no negócio, falámos nas questões relacionadas com a inteligência artificial, falámos também sobre a importância de termos tempo e de darmos tempo às pessoas, também aqui da responsabilidade que a academia tem em preparar os jovens profissionais para o mercado de trabalho. E juntando tudo, eu retirei aqui algumas ideias, algumas palavras-chave que creio que de alguma forma podem resumir aquilo que foi a nossa conversa hoje e de uma forma transversal, sem estar diretamente ligada aqui ao tema principal que nos trouxe a esta conversa, que é um conselho geral de tenham capacidade de se adaptarem, não é? Sejam flexíveis, sejam curiosos. Não é? Queiram questionar e saber mais, saber o que é que está a acontecer, mas também sejam humildes,
não é? Nós não sabemos as respostas, nós não temos as respostas todas, e por isso a humildade de assumirmos isto é importante, e a humildade em geral é muito importante. Mas sejam humildes, mas tenham um espírito crítico. Olhem para aquilo que vos dão com curiosidade, mas também com um olhar crítico sobre todos os temas. Tenham abertura para aprender e abertura para pedir ajuda, sem dúvida. Não tenham medo, porque a técnica aprende, o resto vocês já têm. Termina assim. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos terem acompanhado aqui durante este período, e vemo-nos num próximo episódio. Obrigado. Obrigada.